Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, a gente está trabalhando hoje com a parte de probabilidade, tá? Então, antes da gente começar conceitos, né, e, e cálculos, né, a gente precisa de algumas definições, tá? Então, relativas à probabilidade, que são expressões que vão aparecer direto aí, né? Como é que a gente define experimento aleatório, né? Quando a gente repetir várias vezes, né, o resultado é imprevisível. Então, não entra aqui, por exemplo, um dado viciado, algo que é tendencioso. São coisas, a qualquer jogada, né, a qualquer avaliação do experimento, pode ter qualquer resultado. Tá? Beleza, então o que é o espaço amostral, simbolizado aqui pela letra grega ômega? É o conjunto de todos os possíveis resultados em um experimento aleatório. Beleza, daí o que é o evento? É um subconjunto do espaço amostral. Por exemplo, né? Quando a gente fala que o espaço amostral é igual a um evento, então a gente tem um evento certo. Se a gente tem o espaço amostral sendo 1, né, e o evento sendo vazio, né, então a gente tem um evento impossível. A notação para o número de elementos de um evento E é N de E. Tá? Então, por exemplo, aqui. Um exemplo de um experimento aleatório. Tá? Lançamento de um dado e observação da face que fica virada para cima. Então, quem é o espaço amostral? São todos os elementos possíveis de acontecer. Né? Então, a gente pode ter, então, a face de cima ser 1, a face de cima ser 2, ser 3, ser 4, ser 5 ou ser 6. O número de elementos desse espaço amostral é 6. Agora, então, alguns eventos, alguns subconjuntos desse espaço amostral. A face virada para cima ser par. Então, quem é que está nesse elemento? Nesse evento? O elemento 2, o elemento 4 e o elemento 6. São resultados ali que estão dentro do espaço amostral que satisfazem o enunciado aqui do evento. E o número de elementos desse evento é 1 a 3. Agora, no evento 2, a face virada para cima ser maior ou igual a 5. Então, bom, quais são os elementos desse evento? 5 ou 6. O número de elementos desse evento, 2. Da mesma forma, eu posso ter, então, outros eventos, como, por exemplo, a face de cima ser um número primo, dentro do espaço amostral, então eu tenho 2, 3 e 5 que são primos. A face de cima ser par ou ser ímpar, daí todo mundo que está no espaço amostral também está nesse evento. Então, aqui é um exemplo de um evento certo, porque o número de elementos, os elementos que estão no evento, são os mesmos do espaço amostral. O número de elementos do evento é o mesmo número de elementos do espaço amostral. Agora aqui, ó, outro evento. O sucessor da face virada para cima ser 1. Né? Não tem nenhum número ali que o sucessor, né, da face que está ali virada é 1. Porque a gente tem 1, o sucessor do 1 é 2. O 2, o sucessor do 2 é o 3. E assim vai indo. O sucessor do 6 é o 7. Então, o sucessor da face virada para cima ser 1 é um evento que é vazio, né, não tem nenhum elemento, né, então o número de elementos desse evento é 0. Então perceba aqui, né, como é que a gente calcula então a probabilidade de ocorrência de um evento? Então é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. E aqui a gente fala de uma outra forma que talvez seja mais fácil de entender esse conceito. Então, a gente pode pensar assim, é o número de casos favoráveis em relação ao número de casos possíveis. Né? Então, o número de casos possíveis seria o espaço amostral, né, o número de elementos do espaço amostral, e o número de casos favoráveis é o número de elementos do evento que eu estou avaliando. Então, por exemplo, ali, né, nesse evento que a gente estava falando antes, lançar um dado e observar a face que está virada para cima. Né? Então, ó, qual é a probabilidade de acontecer o evento 1, que é a face de cima ser par? São 3 casos favoráveis, 2, 4 ou 6, dentre 6 possíveis, né? E o número de elementos do espaço amostral era 6. Então, a gente pode expressar essa probabilidade em fração, em número decimal ou em porcentagem, né? Percebe que
com certeza, o melhor caso, né, em relação ao evento ser favorável, a maior probabilidade de ocorrência é quando o número de elementos do evento é igual ao espaço amostral, que dá o evento certo, né, como no caso aqui do evento 4. Né, sempre quando eu viro a face e observo o número, sempre é par ou é ímpar. Então aqui a probabilidade de ocorrência é 6 em 6. 1, né? E em termos de percentagem, é 100%. Agora aqui, ó, face virada para cima ser maior ou igual a 5. Então a gente tem casos favoráveis o 5 e o 6. 2 dentre 6 possíveis. Então, em forma de fração, 1/3, em forma de número decimal, 0,333333. Então, nota que sempre é um número entre 0 e 1, podendo ser o 0 e 1. 0 quando é impossível e 1 quando é evento certo. Né? Em percentual aqui, 33,33% aproximadamente. O evento 3 aqui, ó, a face virada para cima ser um número primo. Né? Então, a gente tem o 2, o 3 e o 5, dentre 6 possíveis. 3 em 6, né? 3 sextos, 1 meio, 0,5 ou 50%. Agora aqui, ó, a face de cima, o sucessor da face virada para cima ser 1. Né? A gente viu que esse é um evento impossível. Então, qual é a probabilidade? 0 em 6, 0 na forma decimal ou 0% em percentual. Então, percebe que sempre vai acontecer isso. Em qualquer evento, né, a gente vai ter a probabilidade de ocorrência do evento estar entre 0 e 1, sendo 1 quando é evento certo e 0 quando é evento impossível. Tá? Bom, daqui o que acontece? Talvez a gente precise utilizar métodos de contagem para determinar o número de elementos do espaço amostral. Então, vamos perceber aqui isso por um exemplo. 10 pessoas são separadas em 2 grupos de 5 pessoas cada um. Qual é a probabilidade de que 2 pessoas determinadas, A e B, façam parte do mesmo grupo? Bom, então, qual é o espaço amostral aqui? Né? Bom, a gente tem 2 maneiras de fazer. Diferenciar os grupos, A e B, ou sem diferenciar os grupos. Então, diferenciando os grupos, A e B. Então, quem é o espaço amostral? São todas as formas de eu obter 2 grupos. Bom, então aqui falando de eventos independentes, é quando a probabilidade da ocorrência de um evento não interfere na probabilidade de ocorrência de outro. Tá? Quando a gente tiver eventos independentes, o que vai acontecer? Ó? A probabilidade de ocorrência dos dois, né, um e outro, né, a intersecção, é a multiplicação das probabilidades. Para a gente entender isso, peguei aqui um exemplo de evento dependente e de evento independente. Então, exemplo de evento dependente: o lançamento de um dado e a observação da face virada para cima. Então, evento 1, a face de cima ser par, a probabilidade de ocorrência é 3 em 6, 1 meio. Né? Face de cima ser número primo, a probabilidade de ocorrência também é 3 em 6, 1 meio. A probabilidade de ter acontecido o E1, que é a face de cima ser par, influencia a probabilidade de ocorrer o E3, né? E vice-versa. Influencia e modifica, quer ver? Ó? A face de cima ser par. Se a face de cima é 2, a probabilidade de ser um número primo é 100%. Né? Agora, se a face de cima é 4, a probabilidade de ser número primo, agora então, ela é 0. Né? Porque o 4 não é um número primo. Né? Então, agora o que acontece? Ó? A gente pode ter, então, a ocorrência do E1 afeta, né, na ocorrência do E3. Tá? Então, né, e olha só, percebe que a multiplicação das probabilidades seria 1/4. Né? Só que a probabilidade da intersecção é que é o único número primo que é par. É né, números, bom, de todos, né, naturais. É só o número 2. Então, a probabilidade de ocorrência é 1 dentre os 6 casos, né, do espaço amostral, dos casos possíveis. Então, a probabilidade de acontecer em 1 influencia na probabilidade de acontecer no E3. Tá? E vice-versa. Se eu sei que o número é primo, por exemplo, se fosse o 5, né, a probabilidade de ser par é 0%. Agora, se for o 2, a probabilidade de ser par é 100%. Então, a probabilidade de ocorrência de um afeta na probabilidade de ocorrência de outro. Isso não acontece nos eventos independentes. Ó,
Então, agora, lançar 2 dados, né, e observar o que acontece com as faces. Então, a face em cima do primeiro ser par é o evento E6, e o evento E7 é a face de cima do segundo ser número primo. Tá? Então, a probabilidade de ocorrência de cada um deles é 1/2. Né? Agora, então, aqui o que acontece? Ó? A probabilidade de acontecer o E6 influencia na probabilidade de ocorrer o E7 e vice-versa. Né? Então, se a face em cima do primeiro é par, tipo 2, isso não quer dizer nada, né, com a face, quando eu avaliar a face de cima do segundo. Pode acontecer, continua sendo a probabilidade de ocorrência do segundo dado ali ser primo, 3 em 6, 1/2, não influencia, né, porque eles são independentes, um evento é independente do outro. Se a face de cima do segundo que eu lancei, eu lancei o primeiro, não olhei, eu lancei o segundo, olhei e vi que é primo. Não influencia em nada a probabilidade da face de cima do primeiro ser par. Tá? Então, eles são eventos independentes. Nesse caso aqui deixa eu só arrumar é 6 e 7, a probabilidade de ocorrência de ambos os eventos, a face em cima do primeiro ser par e a face em cima do segundo ser número primo, é a multiplicação das probabilidades. E olha, né, 1/2 vezes 1/2, 1/4. E olha só como dá certo. Ó. Casos favoráveis. Então, lancei o primeiro dado e vi, então, que a primeira, né, a face virada para cima é par. Então, eu posso ser, aqui na primeira coordenada, é a face em cima do primeiro dado. Né? Então, ser par pode ser 2, 4 ou 6. Com a face 2, caso do primeiro ser 2, eu tenho caso favorável para mim no segundo, a face ser 2, 3 ou 5. Isso, então, com o 2 ali no lançamento do primeiro dado, com o 4 ou com o 6. Então, casos favoráveis, eu tenho 6. Casos possíveis são todos os pares ordenados com 6 opções para a primeira coordenada, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, e 6 opções para a segunda. 6 vezes 6, 36 são os casos possíveis. Então, eu tenho aqui como probabilidade de ocorrência da intersecção dos eventos 1/4, multiplicação das probabilidades analisando cada um dos eventos, porque são eventos independentes. Ok? Beleza. Então, agora, um outro exemplo com eventos independentes. Tenho 2 dados, um azul e outro vermelho, e agora estou lançando simultaneamente. No exemplo anterior, eu lançava um, observava, lançava outro, observava, né, naquele exemplo de eventos independentes. Qual a probabilidade de que a soma dos números obtidos nas faces de cima dos dados seja 6? Então, lancei o dado azul, lancei o dado vermelho. Né? Então, a face de cima, se for 1, no dado vermelho tem que ser 5. Se for 2, no dado vermelho tem que ser 4. Se for 3, no dado vermelho tem que ser 3. Né? Da mesma forma, eu posso ter 4 no dado azul e 2 no dado vermelho, 5 no dado vermelho, 5 no dado azul e 1 no dado vermelho. Então, eu tenho aqui de casos favoráveis. Então, eu tenho 5 casos, né, dentre os 36 possíveis. Né? Então, isso se eu fosse só observar todo, né, abrir ali o esquema. O que eu poderia fazer isso? Eu poderia separar isso em diferentes probabilidades. Então, probabilidade do azul ser 1 e do vermelho ser 5. É a probabilidade disso acontecer. Né? Então, qual é a probabilidade do dado azul ser 1? Separar em 2 eventos. Probabilidade do dado azul ser 1. Probabilidade do dado vermelho ser 5. Então, aqui a probabilidade do dado azul ser 1 é 1 em 6. A probabilidade do dado vermelho ser 5. Então, separa em eventos independentes. 1 em 6. Então, a probabilidade do dado azul ser vermelho e do dado vermelho ser 5 é 1/6 vezes 1/6, dá 1 em 36. Tá? Então, ó, foi isso que a gente separou aqui. Ó. Probabilidade de obter 1 no dado azul e 5 no dado vermelho, 1 em 36. Probabilidade de obter 2 no dado azul e 4 no dado vermelho. Né? Então, 1/6 vezes 1/6, 1 em 36. Então, ó, são todos ou aqui, né? 3 no dado azul e 3 no dado vermelho. 1/6 no dado azul, probabilidade de ser 3 no dado azul, 1/6 a probabilidade de ser 3 no dado vermelho. 4 no dado azul e 2 no dado vermelho. 5 no dado azul e 1 no dado vermelho. Então, 1 em 36. Como são todos casos diferentes, a gente soma a probabilidade em cada caso, é a união ali de eventos, né? Então, a gente tem aqui 5 em 36. Tá? Então, poderia fazer assim. Maneira 2, né? É aquele que a gente fez lá no começo. Então, todas as duplas
36. Casos favoráveis, são 5 duplas que somam 36. 5 chegaria no mesmo 5 em 36. Tá? Então, são opções diferentes. Acontece que, por vezes, a gente não vai conseguir fazer todo o esquema, daí é melhor a gente pensar ali nos eventos independentes. Por exemplo, aqui, ó, são lançados 6 dados. Qual a probabilidade de das faces serem todas diferentes? Né? Então, vamos elencar aqui os eventos. Ó. O evento A, né? Então, face do dado 1, o B, observar a face do dado 2, né, que tem que ser diferente da do dado 1, do 3, né? Escolher a face do dado 3, que tem que ser diferente dos dados 1 e 2, do D. Escolher a face do dado 4, que tem que ser diferente dos anteriores. Escolher o dado 5, que tem que ser diferente dos anteriores. 6, que tem que ser diferente dos anteriores. Tá? Então, por mais que sejam eventos sucessivos, eles são independentes, porque ocorrendo um deles, né, eu consigo satisfazer, a probabilidade de ocorrer o outro não vai variar, né? Beleza, então aqui, ó, ocorrendo então o 1, né, escolher dado 1, então qualquer coisa me serve. Agora, se aconteceu o 1, né, o que tem que fazer no 2, o que tem que acontecer no 2? Então a gente tem que, eu tenho 5 opções, né, não pode ser a face que está lá no dado 1, dentre 6. No evento C aqui, né, eu tenho 4 opções, não pode ser que foi escolhido no dado 1 e no dado 2, dentre 6. Para observar quem está no dado 4, sobram 3 opções, dentre 6. No dado 5, sobram 2 opções, dentre 6. No último dado, sobra uma opção, né, dentre 6. Então, aqui, ó, observa que a gente tem aqui 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 5 fatorial. E aqui a gente tem 6 vezes 6 vezes 6, vezes 6 vezes 6, 6 elevado a 5. Se fizer essa divisão, dá aproximadamente 1,54%. Então, nota que é uma probabilidade bem baixa de você jogar 6 dados e não ter nenhuma repetição de face quando observar as faces viradas para cima. Probabilidade condicional. Bom, o que acontece aqui, ó? Dados 2 eventos, a probabilidade condicional de B acontecer, dado sabendo que o A aconteceu, né, é o que? É reduzir o espaço amostral. Então, ó, o que eu estou dizendo aqui? A probabilidade de B acontecer, sabendo que A aconteceu, então a probabilidade de acontecer o A como se estivesse reduzindo o espaço amostral, e aqui a probabilidade de acontecer o A e o B. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho isso, são lançados 2 dados. Qual a probabilidade de ter saído em 4 em um dos dados, sabendo que a soma dos resultados dos lançamentos é 8? Então, ó, qual é o evento A? Né? Então, o evento A é a gente saber, então, que a soma das faces dos 2 dados é 8. Então, quais são os casos que isso ocorre? 2 e 6, 3 e 5, 4 e 4, 5 e 3, 6 e 2. Então, a gente tem a probabilidade de acontecer o A é 5 nos 36 pares possíveis. Né? Probabilidade de acontecer o B, né? Conseguir 4 em um dos dados. Bom, dentre esses casos aqui, né, porque a gente sabe que aconteceu o A, né? O que favorece a gente? É só o 1, né? Aparecer 4 em um dos dados é 1, né? Então, eu vou olhar o B, mas eu não vou olhar o B puro. Não vou olhar quando que apareceu o 4 em um dos dados, dentre todos os pares possíveis, ali das 36 duplas possíveis. Eu vou olhar quando que aparece o 4 lá nos elementos do evento A, que é só um par ordenado. Né? Então, aqui, a probabilidade de ocorrência do A intersecção com o B é 1 em 36. Tá? Então, a probabilidade de ocorrência da intersecção, a probabilidade de acontecer o B, que é aparecer o 4 nos dados, sabendo que aconteceu o A, que a soma das faces de cima é 8. Então, ó, probabilidade de ocorrência do A, 5 em 36. Probabilidade de ocorrência da intersecção, 1 em 36. Então, isso dá 1/5, 20%. Nota que se fosse só a probabilidade de conseguir o A em um dos dados, conseguir 4 em um dos dados e não tivesse essa condicional, a gente não soubesse que aconteceu o evento A, desculpem,
a probabilidade seria bem menor, né? Porque a gente teria um espaço amostral ali maior, tá? Então, aqui a gente está tendo uma redução do espaço amostral, tá? Vamos pegar aqui outro exemplo. Uma prova tem 7 perguntas do tipo verdadeiro ou falso. Qual a probabilidade de acertar todas as 7? Se tu escolher aleatoriamente 7 respostas, né? Então, bom, quais são todos os gabaritos possíveis, né? Tu tem 7 perguntas, em todas elas tem 2 opções. Então, o número de casos de gabaritos possíveis é 2 na 7, que é 128. Mas desses gabaritos, só um está correto. Então, é um gabarito correto em 128. Agora no B aqui, ó. Escolher aleatoriamente a resposta, mas sabendo que há mais respostas verdadeiras do que falsas. Então, olha só aqui, ó. O que a gente sabe agora? A gente sabe que o número de gabaritos possíveis agora tem mais verdadeiras do que falsas, tá? Então, agora o que a gente precisa escolher aí? Precisa escolher quatro questões, numerou as questões ali. A gente precisa escolher 4 questões para serem as verdadeiras. Então, dentre as 7 questões, escolhemos 4 para serem as verdadeiras. Isso dá 35. Então, tem 35 gabaritos onde a gente tem 4 questões verdadeiras. Aqui não importa a ordem de escolha, se eu escolhi a questão 1, 2, 3 e 4 para serem as verdadeiras, ou 4, 3, 2, 1. São as mesmas, mesmo grupo de 4 questões que são verdadeiras. Tá? Então, aqui, ó, eu sei que tem uma redução no espaço amostral. Em vez de ser 128 gabaritos possíveis, agora passa a ser só 35. Né? Então, a probabilidade de ter 4 questões verdadeiras é 35, né, gabaritos com 4 questões verdadeiras, 35 em 128. Né? Mas eu posso ter também, não só 4, eu posso ter 5 questões verdadeiras. Daí de 7, eu escolho 5. Tá ali. Gabaritos com 6 questões verdadeiras. Né? De 7, eu escolho 6 questões para serem as verdadeiras. Gabarito com todas verdadeiras, 7 em 7. Então, agora, então, o que acontece? Ó, quantos gabaritos eu tenho com mais questões verdadeiras do que falsas? 35, que é com 4 questões verdadeiras, 21, que é com 5, 7, que é com 6 questões verdadeiras, e 1, né, que é com todas as questões verdadeiras. Então, são 64 casos possíveis, que tem mais questões verdadeiras do que falsas. Né? Então, teve uma redução no espaço amostral de 128, passou a ser 64. E só tem um gabarito correto. Então, agora, né, para a gente conseguir o gabarito correto, né, a probabilidade de ter o gabarito correto é 1 dentre os 64. Notem, pessoal, que aqui, ó, apesar da probabilidade condicional usar aqui as probabilidades, a gente pode usar direto o número de elementos. Então, o número de elementos do evento A e o número de elementos da intersecção. Tá? Em vez de usar a probabilidade. Depende de como tiver o nosso enunciado. Por vezes vai ser mais fácil pegar a probabilidade e por vezes vai ser mais fácil pegar só o número de elementos. Beleza, agora então vamos falar um pouquinho de distribuição binomial de probabilidade. Tá? Então, se eu tiver um experimento aleatório, né, que tenha P chances de dar certo, que é o sucesso, e o complementar, né, é o dar errado, não dar certo é dar errado, é 1 menos P, a probabilidade, né? Então, se for repetido várias vezes, N vezes, né, a gente vai ter, então, a chance, né, de ocorrência do evento, né, de obter K sucessos, vai ser o coeficiente binomial, N elementos tomados K a K, probabilidade do sucesso elevado na K, probabilidade do fracasso elevado na N menos K. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no lançamento de 2 dados, a probabilidade da soma dos números obtidos, né, nas faces ser 6 é 5 em 36, porque a gente tem como os pares, né, que dão soma 6 é 1 e 5, 2 e 4, e vice-versa, os dois, então dá 4 pares, e o 3, 13. Então são 5 pares em 36. Né? Qual a probabilidade, então, da gente conseguir lançar 2 dados 3 vezes e conseguir somar 6, né, no lançamento desses 2 dados? Então, bom, o que acontece aqui? Ó?
Vamos fazer primeiro ele de forma... Ah, tá, que a gente está fazendo aqui, então, ó, só para mostrar para vocês que funciona aqui, ó, tá? Então, se eu for pensar em 3 lançamentos, o que tem que acontecer? Tem que acontecer o primeiro dar certo, o segundo dar certo e o terceiro dar certo, tá? Então, e são eventos independentes. Então, ó, 5 em 36, 5 em 36, 5 em 36, dá 5 ao cubo. Então, essa seria a forma manual. Se a gente for usar aqui o binomial, olha como dá certo. Então, deixa eu colocar aqui um ou para mostrar para a gente, né? Aqui a gente está aplicando direto o binomial. Em vez de fazer isso, a gente poderia fazer aqui. Então, eu quero em 3 elementos, então, em 3 lançamentos, ter 3 sucessos. Então, o N é 3, porque são 3 lançamentos, e K é o número de sucessos, 3 também. Então, o binomial 3, tomados 3 a 3, 5 em 36, que é então a probabilidade do sucesso elevado no número de sucessos que eu quero, e aqui, então, a probabilidade do fracasso elevado no número no N, né? Então, o número de lançamentos menos o número de sucessos. Então, a gente tem aqui, ó, 3 binomial 3, 3, né? Porque o N vale 3 e o K vale 3. Isso dá 1. 5 sobre 36 elevado ao cubo. 31 sobre 36 elevado a zero dá 1. Então, observa que isso aqui que está em amarelo é a mesma coisa que isso aqui fazendo manual. Olha só agora. Se eu quisesse ter 3 lançamentos com sucesso, né, com soma das faces dado 6, em 4 lançamentos. Então, o que poderia acontecer? Primeiro lançamento, a soma das faces ser 6. O segundo lançamento, a soma das faces ser 6. O terceiro, a soma das faces ser 6. E o quarto, não. Teria 3 sucessos em 4 lançamentos. Mas eu poderia alternar aqui o número do lançamento ali que não teve sucesso. Então, na verdade, eu tenho 4 casos aí que eu não tenho 3 sucessos e um fracasso. Se eu fosse fazer as probabilidades desses eventos independentes, ó, então, ó, o sim, 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 sucesso, 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 fracasso. Então, isso dá 5 sobre 36, que é a probabilidade do sucesso ao cubo. 31, se o sucesso é 5,36, o fracasso é 1 menos 5 sobre 36, dá 31 sobre 36. Então, aqui, e um fracasso. Agora, aqui eu tenho, ó, 3 sucessos e um fracasso. Só que daí o fracasso ficou no terceiro. Mas na hora que eu faço os eventos, a probabilidade da intersecção aqui de acontecer tudo isso, né? Então, da multiplicação das probabilidades, não interessa a ordem onde está o fracasso. Né? Aqui também, ó, 3 sucessos e um fracasso, só que o fracasso é no segundo. Mas igual a probabilidade de acontecer, então, todos esses eventos aqui, né? Sucesso na primeira, e fracasso na segunda, e sucesso na terceira, e fracasso na quarta. 5,36 ao cubo, vezes a do fracasso, 31 sobre 36, elevado na 1. Né? Então, juntando tudo isso, ó, todos os fatores são iguais, né? Então, fica 4 vezes 5 sobre 36 na 3, 31 sobre 36 na 1. Né? Nota que isso dá a mesma coisa pegar o binomial, ó. Eu fazer direto isso, ó. Então eu quero 4 lançamentos, N, 4, 3 sucessos. Probabilidade do sucesso elevado no número de sucessos, probabilidade do fracasso elevado no número de lançamentos menos o número de sucessos. Né? Nota que combinação de 4 elementos somados 3 a 3 é 4. Então, ó, tanto faz eu fazer direto, usar o binomial, ou fazer manual. Se eu tivesse agora 5 lançamentos, né? Ó, que eu teria então, ó, poderia ser sim, sim, não, não, ou alterar esses 2 nãos. Então, de quantas formas eu vou conseguir fazer isso?
combinação de 5 posições, né? E escolhe 3 posições para colocar os 5. Então, 5 elementos tomados 3 a 3, né? Então, poderia fazer ali tudo manual, né? Que ficaria, então, 5 sobre 36, 3 sucessos, 2 fracassos, 38 e 36. Né? Iria fazendo isso, só que iria fazendo isso e ia dar 10 vezes, porque daí seria todas as formas que a gente conseguiria fazer ali naquele outro caso, 3 sims e 2 nãos, e ficar alternando ele, permutando eles, né? Tá? Então aqui a gente já vai direto para o binomial, não vamos mais fazer isso que a gente já se convenceu. Ó. Então aqui a gente tem 5 em 36, desculpa, 5 elementos somados 3 a 3, que dá 10, né? Então, 5 sobre 36, que é o sucesso, elevado ao cubo, 31 sobre 36, que é o fracasso, elevado no número de lançamentos, que aqui no caso é 5, né? Menos os 3 sucessos, dá 2. Nota que quando soma aqui o número de sucessos e de fracassos, sempre vai dar o número de lançamentos. Ok? Beleza. Então, agora só para a gente entender uma aplicação, né? Ó. Em uma fábrica, 3% dos produtos apresentam defeito. Ao reunir 40 desses produtos, qual é a chance de nenhum deles ser defeituoso? Bom, então, eu quero que nenhum seja defeituoso, então eu preciso ter 40 sucessos e nenhum fracasso. Então, ó, já vamos usar direto o binomial. Ó. Então, N, 40 lançamentos, 40 sucessos. 40 elementos somados 40, 40, isso dá 1, né? Sucesso, 3% é defeito. Então, 0,03 é a chance de fracasso. Chance do sucesso é 1 menos 0,03. Então, chance do sucesso elevado na 40, chance do sucesso elevado na 0. Então, se fizer essa continha, dá 29,57%. Exatamente 2 peças defeituosas. Então, eu posso preciso ter, né, 38 sucessos e 2 fracassos. Então, agora eu tenho, ó, a combinação de 40 elementos tomados 38 a 38, chance do sucesso elevado ao número de sucessos, chance do fracasso elevado ao número de fracassos. Tá? Agora, no máximo, 2 peças defeituosas. Então, aqui acontece aqui, ó. Eu preciso ter 40 sucessos, consequentemente 0 fracassos, 39 sucessos, 1 fracasso, ou 38 sucessos, 1 fracasso. Esses 3 casos satisfazem essa condição. Ó. No máximo, 2 defeituosas. Eu posso ter 0, 1 ou 2 defeituosas. Então, ó, nesse primeiro caso, a gente já tinha calculado ali antes, que era a chance de não ter nenhuma defeituosa. Aqui, era a chance de ter exatamente 2 defeituosas. A chance de ter uma defeituosa, ó, 40 elementos, número, né, de avaliações, 39 número de sucessos, número de sucesso elevado a 39, número não, probabilidade do sucesso elevado a 39, probabilidade do fracasso elevado a 1. Né? Então, aqui pode acontecer esse caso, ou esse caso, ou esse caso. Então, eu somo, né, as probabilidades. Então, a probabilidade de eu ter pelo menos 3 peças defeituosas, né, é 88,21%, uma probabilidade bem alta, né? Agora, a probabilidade de eu ter pelo menos... Aliás, aqui a probabilidade, no máximo, 2 serem defeituosas. Né? Agora sim, a probabilidade de eu ter pelo menos 2 defeituosas. Então, o que acontece aqui? Ó? Se eu quero ter pelo menos 2 defeituosas, o que eu não posso aceitar aqui? Eu não posso aceitar o caso onde eu tenho uma defeituosa e nenhuma defeituosa. Então, aqui eu posso fazer pela probabilidade do complementar. Então, o 100%, que é 1, menos a probabilidade de eu ter nenhuma defeituosa, que é 29,57%, menos a probabilidade de eu ter uma defeituosa, que é o 36,58%. Então, os outros casos todos, eu tenho mais de... eu tenho 2 ou mais peças defeituosas, porque eu excluí o caso que eu tinha 0 defeituosas e o caso que eu tinha uma defeituosa. Então, todos os outros casos têm 2 ou mais. Por muitas vezes, fazer esse raciocínio de complementar é bem mais fácil. Ok, pessoal?
Então, agora, o que vocês têm que fazer? Dá uma olhadinha ali nas questões do questionário, né? Vocês vão ver que vocês vão encontrar aqui exemplos parecidos nesse material, e vocês podem também olhar no nosso material complementar ali, né? Se vocês olharem ali na nossa sala do Moodle, sempre tem ali um material complementar que são referências do Minha Biblioteca. Lá vocês vão encontrar outros exemplos. Tá? Tendo dúvidas ali sobre as questões ali do nosso questionário, vocês coloquem no fórum de dúvidas ou, né, ou agendem o atendimento individualizado nas segundas-feiras. Ok, pessoal? Abraço a todos, bons estudos.